pandemia do novo coronavírus impactou de forma significativa o setor cultural, causando efeitos em vários segmentos artísticos, em especial a indústria cinematográfica. Fazendo para a gente uma projeção para o cinema pós-pandemia, nós recebemos hoje no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, por telefone, o Felipe Brida, que é jornalista, professor e crítico de cinema e também participa dos nossos quadros Palavra do Especialista pela Rádio Câmara. Felipe, mais uma vez, obrigada aí pela participação, viu? Obrigado, Lidiane, obrigado aos ouvintes e valeu pelo convite. Felipe, na escala prevista entre o momento atual de pandemia, né, e o tão esperado retorno à normalidade, os cinemas estão bem ao final, né, nos últimos degraus dessa escala, porque são ambientes fechados, porque não tem ventilação e contam com o público, ou seja, aglomeração de pessoas. Sem a vacina, a gente sabe que não existe uma previsão concreta de que a reabertura dos cinemas aconteça. Qual que é o impacto de tudo isso? Como que as grandes redes e os pequenos cinemas têm tentado sobreviver no meio de tudo isso? Olha, Lidiane, é uma situação muito complicada. Eu vejo que salas de cinema, teatro, o setor cultural como um todo foi muito impactado. Então não tem como as pessoas estarem no mesmo ambiente. Você citou aí a questão da aglomeração. Por mais que agora eles estejam com o plano de retorno dos cinemas, né, para as cidades que estiverem na fase verde, que é um plano de readequar a questão de cadeira, poltrona, vão tentar mexer num sistema diferenciado de tubulação, porque o vírus pode ficar percorrendo as salas, né, por causa desse tipo de tubulação central. Então vai ter uma série de mudanças, não só da questão de infraestrutura, mas questão de limitação de público. A gente tem aí uma previsão para os cinemas reabrirem no Brasil a partir das próximas semanas, com o avanço da fase verde. No mundo, a gente já tem salas sendo reabertas, já aconteceu no Japão, algumas salas na Itália. Na Espanha, abriram cinemas agora com a questão dessa segunda onda, possível segunda onda do vírus, foram fechadas novamente. Então, as pessoas têm que se adaptar. Quanto à sua pergunta, a questão do como que o setor está lidando, muitas salas de cinema estão fazendo vaquinhas virtuais para poder manter o quadro de funcionários, por exemplo. Isso aconteceu com o Petra Belas Artes, lá no antigo Caixa Belas Artes, em São Paulo, os filmes do Festival do Rio, que é do grupo Estação Net, estão também todos fechados e fazendo vaquinha para manter funcionários, a questão da gerência, porque eles têm, cada polo tem um gerente, um grupo de funcionários em torno de 10 pessoas. Então, a situação está assim. Muitos cinemas lançaram suas plataformas virtuais de projeção de filmes antigos, que foi uma salvação para esse período, mas nem todos tiveram condição de criar uma plataforma, então boa parte ainda continua fechado. E essa é mais ou menos a situação das salas no Brasil. Você falou sobre essa retomada dos cinemas em alguns países já, países europeus, no próprio Japão, por exemplo, e eu vi que alguns deles abriram, mas oferecendo um número menor de ingressos, né, para que pudesse acontecer esse distanciamento entre as poltronas. O cinema tem capacidade de sobreviver dessa forma, né, até porque o retorno das bilheterias passa a ser bem menor do que era antes, né, Felipe? A questão eles vão ter que fazer isso a partir de agora, não vai ter como, pelo menos nos próximos 2 anos, que essa previsão da questão da vacina, existe uma corrida de lançamento de vacinas aí, mas até que imunize toda a população, a projeção é 2 anos para os cinemas se adequarem assim. Os cinemas é um meio muito lucrativo, é uma indústria, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. E de um tempo para cá o cinema começou a perder público por causa do streaming. E com a pandemia o streaming se fortaleceu. A gente conseguiu ver claramente disparar o número de assinaturas de Netflix, de plataformas variadas aí, fora aquelas outras que lançam gratuitamente
E o preço é muito atrativo. Você assina uma plataforma hoje por R$ 9,00 e tem acesso a mais de 200 filmes por mês, sendo que eles entram em rodízio, né? Saem uns, entram outros. Os cinemas, então, já vêm enfrentando a crise com a questão do streaming de alguns anos para cá. Com a pandemia, isso se intensificou. Então, agora, os cinemas vão ter que repensar algumas formas aí. Eu acredito que o streaming de algumas salas vão continuar, de algumas marcas. Nos Estados Unidos eles já existem, né? Algumas já faz tempo, e para competir, já que eles aproveitaram o momento do streaming, as salas também conseguiram colocar o ingresso mais acessível para o cara assistir o filme em casa. O valor também já é algo de discussão há muito tempo. As salas de cinema cobram hoje média de R$30, R$40 uma inteira, enquanto esse é um valor de você ter uma assinatura de filmes por um mês, né, em alguns lugares. Então, vai ter que ter uma adequação para competir e continuar com o público sendo atraído para salas de cinema. E existe não só esse impasse, como nós comentávamos, né, das salas reabrirem novamente numa fase verde aí no Brasil, como você comentou, nessa escala de segurança, mas também as pessoas se sentirem seguras para voltar a ir ao cinema. Então, não importa, as salas podem estar abertas, mas não terem público suficiente. Eu já vi algumas enquetes lançadas aí virtualmente. Se o cinema reabrisse hoje, você voltaria a frequentá-lo? E boa parte das pessoas dizendo que não, porque não se sente segura. Então, além da questão dos valores dos ingressos, né? Que se você for competir com o que o streaming oferece hoje, acaba havendo uma desvantagem para o cinema convencional, né? O cinema presencial. A crise sanitária também causa essa insegurança. São vários vetores, né, Felipe, que acabam influenciando esse interesse pelo público. Eu mesmo, Lidiane, eu coloquei o não em várias enquetes, porque eu não pretendo voltar agora. Eu quero ver mais ou menos como que vai ser a reação do mercado, do público, como que vai ser esse sistema de segurança. Eu até recebi um convite de 2 salas aqui da região onde eu moro para que eu fosse acompanhar como que vai ser o retorno, né? Eu falei que eu vou, a partir das próximas semanas, coloquei meu nome para ver como que vai ser a questão das salas, para poder trazer algumas novidades para vocês. Outra coisa que eu ia comentar, que é essa questão do drive-in, que é uma forma de você assistir filme na telona. Várias cidades do Brasil estão adotando, não são filmes novos, tem filmes até do começo do ano, mas tem muita produção dos anos 70, 80, que vieram agora com uma cota restaurada para poder trazer o público de volta a essa sensação do cinema. Então, em São Paulo nós tivemos, em Bauru eu não sei se teve, em São José do Rio Preto tivemos 2 cinemas assim, que é aquele cinema ao ar livre, com o telão, a pessoa fica dentro do carro de maneira segura e vendo filmes, né? E é um atrativo também que está vindo com essa modernidade. É uma coisa antiga que está voltando. É um resgate de um formato antigo, mas que tem se tornado uma alternativa. Muitas casas de shows e teatros e humoristas têm usado, né, dessa possibilidade. Como você vê essa tendência do drive-in? Você acha que isso fica num momento pós-pandemia? Eu acho que fica, não só o drive-in, mas o streaming, que nem eu estava comentando, das próprias salas de cinema. Eles abriram, gastaram um valor imenso para poder criar esse sistema, e agora que vamos supor que em 2 anos volte e tudo vai acabar? Eu acho que não. Tem muita gente já que ficou adaptada nesse tempo, nesses meses em casa, e agora abriu até mão de ir na sala de cinema. Acredito que uma parcela da população tenha isso. Já que era cômodo, né? Antigamente a pessoa já estava já há alguns anos já usando o streaming. Agora, o drive-in não é uma coisa que pegou no Brasil. O drive-in ele existiu muito nos Estados Unidos nos anos 50, 60. Ainda existem drive-ins espalhados pelos Estados Unidos. No Brasil temos só um em atividade que nunca fechou, que era o de Brasília, né? E agora, com essa questão da pandemia, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, várias cidades do Nordeste, Fortaleza, abriram permanentes em parceria com shoppings para pôr muita gente lá no estacionamento com o carro e tal, porque você precisa ter uma área muito aberta e que junte, vamos supor, 1.000 pessoas divididas em carros, né? Que é o que comporta aí.
Então nós temos essa tendência que eu acho que vai ficar, porque é diferente, você tem a tecnologia aí a favor, você acessa o áudio do telão pelo teu carro, então você assiste com uma qualidade melhor de som, que antigamente você tinha que ficar abrindo a janela para ouvir o som que vinha de fora, e uma maneira pensando também na contaminação, você fica lá dentro do carro com a sua família, com seus amigos, que você já tem contato, e assiste um filme e participa de um lazer diferente. Felipe, ainda falando sobre essa situação do cinema, como é que está a resistência das distribuidoras com relação ao streaming? A gente tinha vários lançamentos previstos para esse ano, né, logo quando os cinemas fecharam, e já há notícia de que algumas coisas vão ser lançadas mesmo pela internet, a gente vai poder assistir de casa. James Bond, Mulher Maravilha, Mulan, exatamente. Essa resistência, de uma certa forma, ela tem se dissolvido, né? Não existe outra alternativa. Como é que as distribuidoras têm se posicionado? Olha, muitas distribuidoras pequenas, e eu cito o caso do Brasil, muitos produtores fazem o seu filme e não conseguem colocá-lo no mercado porque disputam com as majors, as distribuidoras Warner, Universal, Sony. Então, eles acabam já fazendo de um tempo para cá com o streaming. Eles lançam com aluguel de filme. Antigamente, a gente alugava filmes na locadora, R$8, R$10, se fosse DVD ou Blu-ray, algumas locadoras ainda existem, cobram esse preço, R$12 mais ou menos, e eles colocaram um valor parecido de aluguel para o filme que acabou de estrear. Um dos exemplos que eu dou, por exemplo, de filme brasileiro é o Três Verões, com a Regina Casé. Ele estava previsto para estrear na metade de março, estourou a pandemia, o filme já estava com o cartaz em várias salas, com o trailer rodando já na sala de cinema. Eles tiraram, não puderam colocar nos cinemas e colocaram no streaming faz acho que um mês mais ou menos, o valor de R$7 e R$8 por várias plataformas. Então, é uma tendência também que já vem de um tempo para cá, o aluguel no streaming, e eu acho que isso vai continuar. Muitas distribuidoras tiveram que cancelar seus filmes para este ano e jogaram para o ano que vem. Outros estão apostando em novembro, dezembro. Só que provavelmente vai ser em menos salas, porque nem todo o mundo vai estar liberando as salas de cinema, sabendo dessa questão de limitação, sabendo dessa questão do público estar com medo de ir até uma sala. Então, eu acho que vai ser uma nova tendência agora. O Mulan vai lançar o filme este mês no Disney, no canal da Disney. Então nós temos alguns casos para se pensar aí. E com relação ao Oscar, né? A premiação de 2021 já teve sua data alterada de fevereiro para abril, né? Para que haja um tempo hábil de se contabilizar novas produções. O que deve mudar, em definitivo, no formato da premiação? Olha, a questão do Oscar e outros festivais, né? Nós tivemos este ano, foi uma novidade também, que são os pontos positivos que eu vejo da pandemia. Muitos festivais fizeram sua edição online. Eu participei desde março até agora de uns 19 festivais de cinema, assistindo 2 filmes num lugar, 4, 5 no outro. Então, essa questão da democratização do acesso. O Oscar vai ter a sua adaptação para abril. Eu acredito que eles vão abrir uma categoria específica para streaming, algo que já vinha sendo pensado. Então, vamos pegar aí de 2015 para agora, mais ou menos uns 7, 8 filmes da Netflix, da Amazon, já concorreram ao Oscar. E era uma coisa de muita discussão entre os membros da academia, que são pessoas mais conservadoras. O Oscar ele tem como uma prerrogativa do filme ser indicado a partir de um lançamento no cinema. Agora, a Netflix não é cinema, né? É filme, mas não é na telona. Para resolver esse problema, nos Estados Unidos eles criaram uma sala só para passar filmes de Netflix. Foi um projeto piloto em Los Angeles, que depois eles fizeram acho que em 4, 5 outras cidades de outros estados. Aí o filme pode concorrer porque ele está passando, entre aspas, numa sala de cinema criada só para isso. E agora, com o streaming, muita gente não pôde ver o filme na telona, ninguém distribuiu na telona, e eu acho que eles vão abrir uma categoria de filmes no formato online,
melhor ator que esteve nesse filme online, eu acredito que eles vão fazer abrir algumas categorias diferentes. Felipe, a gente já comentou então dessas produções que estão na bala da agulha para serem lançadas, boa parte delas em formato de streaming, mas também muitos trabalhos que estavam em andamento e tiveram que ter suas gravações paralisadas, suspensas, sejam de filmes, séries, documentários. Qual deve ser o efeito disso? A gente vai ter um problema ainda por muito tempo com relação a isso? Trabalhos novos? Eu vi outro dia a Globo fazendo a novela. Eu assisti um especial aqui de como que vão ser as novelas a partir de agora, séries e até filmes. Eles vão, por exemplo, quando tiver uma cena de conversa entre duas pessoas próximas, eles vão colocar um vidro e pelo computador, depois da edição, eles vão tirar esse vidro. O vidro já é transparente, então já fica até mais fácil para amenizar essa questão da barreira, né? Pelo que a gente vai assistir depois da edição. A Tilda Swinton acabou de gravar um filme com o Pedro Almodóvar, não sei se vocês acompanharam, tem fotos no Instagram muito legais, os dois de máscara, com poucos personagens no set, os filmes vão demorar um pouco mais para serem gravados, esse daí durou quase 4 meses, e era um filme para ser feito em 1 mês, ele disse, o Pedro Almodóvar. E então, com essa questão do distanciamento, redução de pessoas no set de filmagem, essa questão também da tecnologia melhorando e limpando alguns excessos por causa da questão desses aparatos, o vidro, às vezes a questão da luva. Tem um diretor que falou que vai ter que gravar de luva por causa dos toques que ele tem que fazer no rosto do personagem, e na edição essa luva vai sumir, vai ficar a mão dele só. Então vai ter uma série de situações que a tecnologia vai acabar ajudando. Que loucura. Felipe, eu queria aproveitar então tua participação para você, como uma oferta de entretenimento aqui para quem nos ouve e nos assiste, explicasse como funciona esse seu projeto Cine Debate, né, que é oferecido pela plataforma Sesc de graça para as pessoas. Eu sei que era um projeto presencial e agora se torna bem democrático porque está disponível na internet. Como é que as pessoas podem conhecer e participar desse trabalho? O Cine Debate é um projeto que a gente tem desde 2012 pela faculdade que eu dou aulas aqui em Catanduva, que é o INES. É um projeto de extensão do curso de psicologia. E eu ajudei a criar junto com um grupo de professores. E a gente tem uma vez por mês as sessões mensais. Até fevereiro deste ano eram sessões presenciais em parceria com o Sesc e o Senac. A gente tem a liberação dos filmes gratuitamente pelo Sesc, agora pela plataforma deles. Então, quem quiser assistir, pode assistir gratuitamente, sem fazer cadastro. É só entrar no site sesc.digital/home. E lá vocês vão ver a sessão de cinema e vídeo. Nessa sessão vai ter mais de 50 títulos que eles liberam semanalmente. E os filmes ficam quase 1 ano disponíveis para o público. A gente faz a seleção de filmes que estão lá. Uma vez por mês a gente faz o debate virtual pelo canal do Sesc Catanduva no YouTube. É só ir lá no YouTube, digitar Sesc Catanduva e achar o nosso canal. E a próxima sessão, o filme já está disponível, que é Os Palhaços, do Federico Fellini. É um filme em comemoração ao centenário do cineasta italiano. E o filme é de 1970, já está lá disponível. A gente vai se encontrar no dia 13 de outubro, às 7 da noite, uma terça-feira, para bater um papo durante 1 hora sobre o filme. Então, quem quiser assistir e participar, nós temos uma fanpage no Facebook, Cine Debate, lá tem toda a programação. Lembrando que agora democratiza o acesso, todo mundo pode assistir. O projeto só era feito presencial, então, por exemplo, as pessoas de Bauru não tinham como participar. Agora podem. E a gente vai fazer um bate-papo. Quem tiver pergunta, comentário, pode usar o chat lá. Então, espero que vocês possam participar. Tá dado o recado, fica a dica cultural para você que nos acompanha aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara. E eu queria te agradecer, Felipe Brida, jornalista, professor e crítico de cinema, fazendo pra gente aí uma projeção pro cinema, para as gravações, filmes, séries, enfim, num período durante e pós-pandemia, e também divulgando com a gente aí o projeto Cine Debate de graça pela internet. Felipe, obrigada mais uma vez.
Obrigado, Lídia. Um abraço para toda a equipe aí, a Carol, Fernando, todo mundo. E obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para próximas entrevistas. Tá legal. Você acompanha aí um pouco das dicas com o Felipe Brida no nosso quadro Palavra do Especialista pela Rádio Câmara Bauru. Um abração, Felipe. Beijos, um abraço a todos. Eu agradeço você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.